Vou colocar aqui para gravar. Então, olha, estamos aqui na aula de História da Igreja e o pastor Elias Francisco, ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou, acabamos de estudar a história de Walter Lollardo, que foi um grande evangelista, um grande missionário, ganhou, segundo o historiador, até metade da Inglaterra. E por que que depois fala de reis católicos e reis protestantes, inclusive na Inglaterra? Pelo seguinte, pastor, a igreja anabatista, a verdadeira igreja de Jesus, ela sempre se manteve afastada da política. Não? Quem é pastor há mais tempo, né? Eu, por exemplo, me lembro, na década de 80, as igrejas evangélicas, a igreja que eu participava, ela queria estar distante da política. Isso mudou um pouquinho nos últimos tempos. Mas se você voltando 700 anos atrás, ali na época de Walter Lollardo, né? O que acontecia? Os cristãos aceitavam Jesus, mas eram a maioria das pessoas no campo, tá bom? Pessoas no campo e pessoas que não se envolviam com política. Então, a Igreja Católica ela estava controlando a política. Vai ter, vou chamar de um discípulo de Walter Lollardo, um dos ingleses que vai aceitar Jesus nesse grande grupo, será John Wycliffe. John Wycliffe chegou a ser professor de Oxford, então ele se destacou na história. Mas, em geral, os cristãos viviam como a Assembleia de Deus que eu conheci, uma igrejinha pequenininha, as pessoas ali pregando o evangelho, pessoas simples, pessoas com formação teológica, com formação até acadêmica, secular, né, fazer faculdade, era difícil na Assembleia de Deus. Não, por quê? Porque toda a igreja cristã ela vivia numa situação simples, entre homens simples, enquanto os católicos e os protestantes, eles eram os políticos. Eu vou citar um exemplo de um protestante na Inglaterra, que o pastor perguntou. Excelente pergunta, pastor Elias. É muito boa a participação dos alunos. Na Inglaterra, vocês vão ter a história do rei protestante, tá bom? Henrique VIII, que ele funda a igreja protestante anglicana na Inglaterra. Então, veja, a igreja que ele fundou, é claro que a igreja política, ele queria tirar os bens da igreja católica. A Inglaterra enriqueceu muito, porque ele acabou com a igreja católica, tudo que era da igreja católica ele tomou, desde o ouro que estava nas igrejas até os terrenos. Não? Então, ele organizou a igreja anglicana, que é uma instituição política. Então, os protestantes estavam ligados à política. Lutero estava na Alemanha. Tanto que, ligado à política, ele escreveu aos reis da Alemanha dizendo, ó, vocês têm que pegar aí esses camponeses e agir com violência contra eles. Então, Calvino ele atuou na França. Nós vamos estudar a história, vocês verão que Calvino, ele, por exemplo, ele enviou, eles chamam de missionários aqui para o Rio de Janeiro. Você pode estudar. Os missionários, os primeiros missionários protestantes foram enviados por Calvino, mas não era um missionário nada. Calvino ele estava atuando na França, ok? Ele estava em guerra, agindo, haviam os soldados. Calvino tinha um exército a serviço dele, não? E ele enviou espias aqui para a Baía de Guanabara, para poder invadir, e depois a França invadiu a Baía de Guanabara, isso é conhecido, Mendes Sá acabou conseguindo expulsar eles, mas os primeiros, entre aspas, missionários calvinistas, eles chegaram aqui, a Igreja Católica pegou e matou eles. Nós vamos estudar a história que os calvinistas também, aí holandeses, eles invadiram o Nordeste do Brasil, principalmente Rio Grande do Norte, né? E o Papa Francisco beatificou 18 católicos que os calvinistas mataram aqui no Rio Grande do Norte. Então, por que a história ficou? Excelente pergunta, pastor. Por que a história ficou entre católicos e protestantes? Porque eles eram políticos, não eram religiosos. Eles não eram cristãos, eram todos políticos. Né? Começa com o rei Henrique VIII, né? Era Lutero na Alemanha, ele era um político na Alemanha. Não?
um político protegido pela maçonaria. Isso é provado na história. O príncipe que protegeu Lutero era um maçom, né? O pai desse príncipe era um maçom famosíssimo, nós vamos citar os nomes deles. O calvinismo sempre foi ligado à maçonaria. O primeiro estatuto da maçonaria, eu vou mostrar para vocês, foi organizado por 3 pastores calvinistas. Então, por que a história ficou dividida entre católicos e protestantes? Porque esses homens eles estavam na política. Só recentemente, de 200 anos para cá, que nós temos, vamos dizer, liberdade de pregar o evangelho. E o que vem acontecendo de 200 anos para cá? Os evangélicos vêm crescendo e os católicos e protestantes vão morrendo. Eles estão morrendo. Na Europa, uma das razões que o catolicismo está investindo nos Estados Unidos é que na Europa eles não querem saber de cristianismo, infelizmente. E por quê? Porque quando eles estudam a história da Europa, que nós vamos estudar um pouquinho, da história da Europa, vocês verão que a Reforma Protestante, ela estoura cerca de 200 anos de guerras entre católicos e protestantes. Mais precisamente, eu vou falar, desde a Reforma 1519, já começaram as guerras. Que Zwinglio, que era um discípulo de Lutero, era um político. Então, veja, são todos políticos. Zwinglio, ele era um político e ele liderou na Suíça, tá bom? Ele liderou na Suíça a invasão das terras católicas e a tomada do reino católico. Zwinglio, ele morre em guerra contra os católicos. Ok? Se você pegar no YouTube e procurar lá um vídeo Os Radicais, você vai encontrar os radicais, acredito, não é Zwinglio, não. E diz que ele está matando um radical. O filme termina ele jogando um anabatista na fogueira. Então, por que a história foi centralizada em católicos e protestantes? Porque os anabatistas não estavam ligados à política. Eles defendiam que a religião tem que estar separada do Estado, como nós defendemos até hoje. Eu não digo que é pecado alguém se candidatar, mas o que acontecia com os católicos e protestantes é que os reis, eles influenciavam na religião, eles diziam quem é que vai pastorear essa igreja. Na Inglaterra era assim. Não é recentemente, porque a partir de 1800 a religião se separa do Estado. Mas na época de Lutero, na época de Zwinglio, os reis, eles diziam quem iria reinar, quem iria pastorear as igrejas. E eles eram todos ligados à política, isso não existe dúvida. Então Walter Lollardo, ele pregou o evangelho, mas entre as pessoas simples, então, que não estavam ligados à política, e aqueles que estão ligados à política fazem o quê? Matam ele, matam muitos discípulos dele. Só que eu mostrei para vocês um historiador católico dizendo, não tinha como matar todos, porque você está falando da verdadeira igreja de Jesus, tá bom? Então a história, ela foi controlada pela Igreja Católica. Só que nós estamos vivendo um período, irmãos, que eles não têm mais como controlar a história. Hoje você pega obras de 500 anos atrás, de 900 anos atrás, que as universidades no mundo estão fazendo o quê? Principalmente nos Estados Unidos, em inglês, na Inglaterra, eles pegam as obras e colocam elas em PDF para você ler gratuitamente na internet. A Universidade de Michigan, se você entrar na Universidade de Michigan, você sabe que a maioria dessas universidades foram fundadas por anabatistas. A Faculdade de Harvard foi fundada por um anabatista, que nesse período, 1700, já eram chamados de batistas. E a Universidade de Michigan, que foi uma universidade fundada por anabatista, você encontra lá dezenas de livros, tá ok? De história e de batistas, anabatistas, de história do cristianismo em geral. Você encontra lá dezenas de livros gratuito para você ler à vontade, você baixar e ler, tanto que eu tenho baixado livros e colocado aí para vocês. Então agora, recentemente, não tem mais como eles mentir. E não são só eles, não. Eu tenho citado para alunos em aula de apologética, por exemplo, que
Até o evolucionismo, por exemplo, todos os enganadores estão com problema. Porque hoje o conhecimento cresceu de uma maneira, e a ciência consegue ver a célula e como a célula funciona. Eles comparam a célula, alguns comparam a célula a um motor de automóvel, outros comparam a célula a uma fábrica. A célula humana é algo assim de uma complexidade que não tem como eles dizerem mais que isso é obra do acaso. Então os evolucionistas, os ateus, eles estão em dificuldade para isso. O mesmo se aplica à história da igreja. Você hoje tem dezenas de livros que falam da história, documentos antigos que estão sendo publicados em PDF e que você lê à vontade. Então, agora nós estamos conseguindo desmentir essa história. Mas a excelente pergunta do pastor Elias, por que católicos e protestantes ficaram fazendo isso? Porque os católicos diziam que nós éramos hereges, tínhamos que morrer, éramos os problemáticos. Os protestantes, quando eles surgem, todos eles surgem na Igreja Católica. Lutero ele queria proteger a Igreja Católica, que ele acreditava que era a igreja verdadeira, mas que vendia perdão, tudo, só que ele nunca conseguiu ver todas as heresias. Depois eu vou mostrar para vocês, quando nós chegarmos no estudo de Lutero e Calvino, que tanto um quanto o outro, eles procuraram dizer quando que a igreja católica, no caso, que para eles era a igreja de Jesus, quando ela se desviou. E Lutero vai dizer que é próximo do ano 600, Calvino vai dizer que é próximo do ano 1100, mas na verdade ela se desviou com Constantino, quando ela adotou o purgatório. Tanto que Calvino, no terceiro volume da obra dele, As Institutas, ele diz, esse negócio de purgatório é paganismo. Aí ele mesmo diz lá na obra que questionaram ele, mas como assim, Calvino? A igreja de Jesus, para eles a igreja católica era a igreja de Jesus, ela pratica a crença no purgatório desde os primórdios. Primórdios para ele é desde Constantino. Né? Calvino falou, olha, eu reconheço que a igreja pratica a crença no purgatório desde os primórdios, mas isso é paganismo. O que Calvino nunca conseguiu ver na história, eu estou mostrando para vocês. Que havia uma igreja fora da igreja católica. Sendo que Calvino tratava essas igrejas, esses anabatistas, como herege. Ele também perseguia e matava. Calvino, irmãos, com certeza absoluta, eu falo por questão de doutrina, Calvino está no inferno. Calvino está no inferno porque a maneira como ele tratava os cristãos e outros, ele era um político da pior espécie, matador mesmo, né, que organizava guerras, guerras religiosas. O período que Calvino viveu foi um dos piores períodos. Calvino, ele, como eu disse, é fácil provar, ele mandou espiões aqui. Vocês conhecem a história que os franceses invadiram a Baía de Guanabara? Quem foi que coordenou todo esse trabalho? Foi Calvino. Então, nós temos que agradecer a Deus porque Deus não nos deixa enganados. E Jesus Cristo prometeu que os escolhidos não seriam enganados. Ele disse, né, que surgiriam falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre digo, não é profecia, é interpretação. Muito provavelmente, esse Papa ele vai readmitir Lutero como teólogo católico, porque já existe um pedido oficial da Igreja Luterana de 2011, pedindo que a Igreja Católica venha readmitir Lutero. Em 2017, eu tenho mostrado documentos, mando de novo para vocês. Em 2017, os católicos, os luteranos, os anglicanos, os metodistas e os presbiterianos assinaram um acordo de retorno à Igreja Católica. Eles estão querendo levar a Assembleia de Deus juntos. Parte da Assembleia de Deus já foi. Vocês sabem que tem uma Assembleia de Deus que já fez aliança com o Papa. Está participando dessa aliança. E como existe um erro de interpretação na história, dizendo que nós saímos da Igreja Católica, aqueles que seguem esse erro, é natural. Se você saiu da Igreja Católica, se o nosso batismo é o batismo católico, nós temos que voltar para ela. Vou citar aqui o pastor José Antônio. Hoje alguém foi lá, colocou no grupo, né, um pastor
da Assembleia de Deus, que está circulando na internet, acho que não tem nem problema citar o nome, né? Da Assembleia de Deus de Madureira. Aquela igreja já era. Eles fizeram aliança com o Papa. Existe aí o site Somos Um, que é um site, né, de união da Igreja Católica. Está lá a Assembleia de Deus de Madureira e outras igrejas. E isso está acontecendo. Aí o pastor José Antônio comentou lá. O pastor José Antônio está aí também na aula. Ele comentou, esse pastor não nos representa, nós não temos nada com a Igreja Católica. E é verdade, o pastor José Antônio é um cristão, é autêntico, eu conheço há muito tempo. Mas o que ocorre? As pessoas estão cometendo o erro de voltar para a Igreja Católica porque a história engana eles, exatamente como o pastor Elias perguntou. Porque a política foi dominada pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes. Então eles controlaram a história. O que nós temos que fazer? Nós temos como provar fácil que nós não saímos da Igreja Católica. Na aula que eu fiz lá em Itaburaí, vou fazer a segunda aula agora, uma questão determinante. Eu falo, olha, se nós dissermos que nós saímos da Igreja Católica, a nossa fé está morta. Inclusive o nosso batismo. Porque o nosso batismo ele tem uma regra. Qual é? O batismo ele só é válido, segundo a Bíblia, se ele acontecer quando o batizando é um adulto, que reconhece os seus pecados, confessa a fé em Jesus e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristianismo exige confissão de fé. Só esse batismo é válido. E quem está batizando também, ele tem que ter recebido esse batismo válido. Ele não pode ter, por exemplo, um batismo de recém-nascido. Vamos dizer, um padre que aceitou Jesus. Eu já vi história de diversos padres que aceitou Jesus. Ele não pode chegar na igreja e começar a batizar. Não, porque o batismo dele foi um batismo de recém-nascido. Não tem valor. Ele tem que ser batizado na igreja cristã. A Assembleia de Deus já recebeu padres e batiza eles. Ele tem que ser batizado. E se ele se desenvolver como obreiro, ele pode se tornar pastor um dia e começar a batizar. Agora, se você disser que nós saímos da Igreja Católica, o que significa? Bom, quem me batizou pode ter sido batizado como adulto, né? Um batismo válido. Foi o pastor Sebastião Firmino de Assunção que me batizou. Quem batizou ele também. Só que você vai voltando a 500 anos atrás, você teria saído de onde? Da Igreja Protestante? Pois bem, todos eles batizavam recém-nascido. Lutero, Zwinglio, Calvino, Armínio e todos os outros, Melanchthon, John Fox, todos eles batizavam recém-nascido. Todos eles tinham o batismo da Babilônia apocalíptica. Ou seja, se nós dissermos que nós saímos dela, o nosso batismo ele é inválido, porque em algum momento, alguém que tinha só o batismo de recém-nascido, ele pegou e começou a batizar outras pessoas, mas isso não tem valor diante de Deus. Nós vamos conhecer pessoas assim na história, mais de um. O que vai se destacar é um homem chamado John Smith, um protestante da Inglaterra, que ele chegou à conclusão que o batismo de recém-nascido era inválido. O que ele fez? Isso é comprovado na história. Ele se autobatizou e o grupo que saiu com ele da igreja anglicana puritana, ele batizou todo mundo. Mas esse batismo não tem valor. Ele recebeu uma carta, nós veremos isso, um documento das igrejas anabatistas que viviam na Holanda, dizendo, olha, você se autobatizar não pode. Nós somos uma igreja que nós temos o batismo dos apóstolos, o batismo que os apóstolos iniciaram, o batismo de adulto. Nós mantemos esse batismo até hoje. O que John Smith fez? Ele foi para a Holanda com toda a igreja dele. Chegou lá, ele foi batizado por essa igreja anabatista chamada Waterlands, que eu vou mostrar para vocês, é uma igreja pentecostal. Tanto que a história diz que ele falou, olha, eu não volto para a Inglaterra de jeito nenhum, eu quero ficar aqui nessa igreja. Ou seja, ele teria sido batizado 3 vezes. Foi batizado na igreja anglicana, depois ele se autobatizou e, por fim, ele recebeu o verdadeiro batismo cristão. Então, nós não podemos dizer que nós saímos da Igreja Católica, senão o nosso batismo perde o valor. Ele teria surgido com alguém que se autobatizou. Ou, sem ter o batismo de adulto, começou a batizar outros. Isso aconteceu na história. Tá bom? Só que esse batismo é inválido. O nosso batismo,
nós como cristãos, o nosso batismo ele só pode ser válido se nós pregarmos o que eu estou pregando para vocês. Nós saímos de igrejas que nunca batizaram recém-nascido, igrejas que existiam fora da igreja católica. Nós não podemos ter saído de uma igreja que praticava paganismo, irmão. Se você conversar com um reformado, seguidor de Calvino, você vai ver que o próprio Calvino dizia que a igreja católica pratica paganismo. Só que eles dizem que saíram daquela igreja que pratica paganismo. E isso está muito errado. Isso é fácil de ver que está errado. Mas existe uma cegueira espiritual. Eu mandei um documento para vocês, no final da aula, eu vou mandar diversos documentos para vocês lerem de novo. Um dos documentos é com diversos links, tá ok? De protestantes calvinistas que estão se convertendo ao catolicismo, estão indo para o catolicismo. Por quê? Porque a história, como foi contada para eles por Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e outros, diz o quê? Que diz que todos eles saíram da Igreja Católica. E eles saíram mesmo. Só que nós não podemos cair nesse erro, irmãos. Irmão, você perde a salvação se você entrar por esse caminho. Você vai se tornar um membro da Babilônia apocalíptica. Esse é o engano que está no mundo. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que, olha, eu consegui identificar o significado do apóstolo Paulo ter sido revelado por Deus e profetizar que nos últimos dias, né, haveria uma apostasia. E a apostasia está diante de nós. Porque quando você diz que você saiu da Babilônia apocalíptica e para consumar você voltar para ela, porque se você saiu dela, se ela é a tua mãe, você vai voltar para ela. Essa é uma lógica que está sendo usada na Assembleia de Deus, os calvinistas, todos eles pregam isso. Se você chegar para um calvinista e dizer, olha, não, nós saímos das igrejas anabatistas, ele vai dizer, não, essa história aí não, nós saímos da igreja católica. Mas você não diz que a igreja católica pratica paganismo, a crença no purgatório? Como é que você vai dizer que você nasceu de uma igreja pagã? Isso não faz sentido, tá bom? Então, detalhando mais para concluir essa resposta, só para concluir a parte que o pastor José Antônio comentou, foi o vídeo exatamente do pastor da Assembleia de Deus lá de Madureira, lá no Vaticano, tá bom? Chamando o Papa de sua santidade, de irmão. Hoje a Assembleia de Deus está chamando os católicos de irmãos, você está chamando um idólatra, um praticante de paganismo de irmão. E é claro que o Espírito de Deus vai se afastar de você. Porque é como um israelita que chamava um praticante da religião de Baal de irmãos. Essa prática de purgatório, irmãos, de invocação ao mundo dos mortos, essa é a religião de Baal, irmãos. Né? Eu falo para os irmãos, vocês ficam falando isso, se você entrar na Amazon e procurar Pergaminho do Purgatório, tá bom? Você vai encontrar, é uma obra que a Igreja Católica reconhece como oficial, é uma freira que ela psicografou mensagens vindas do purgatório. Isso é espiritismo, irmãos. E lá, né, na síntese do livro está escrito que ela psicografou, porque isso é receber mensagem dos mortos. Isso é psicografia, isso é espiritismo. Ela recebeu mensagem de almas que estão perdidas lá no purgatório, que ninguém sabe, ninguém orou por elas, ninguém tirou elas da... Vocês já pensaram, um dia a Assembleia de Deus vai ter que recorrer à Igreja Católica, porque quando nós fazemos um sepultamento, nós não tiramos a alma de ninguém do purgatório, nós não fazemos isso. Segundo a crença católica, segundo esse livro, né, que é chamado Pergaminho do Purgatório, segundo esse livro, as almas dos pastores, dos irmãos da Assembleia de Deus, estão todas perdidas lá no purgatório, porque ninguém foi lá no sepultamento tirar aquela alma. Você vai acreditar numa história dessa? É claro que isso está errado. Eu sempre digo, a Assembleia de Deus está caindo no mesmo erro que Israel caiu diversas vezes
se ligando à religião de Baal, praticando a religião de Baal. Nos dias do Novo Testamento, as pessoas erraram na interpretação direto sobre as profecias, né? Bom, o que a profecia diz é que a igreja, a verdadeira igreja, não vai errar na interpretação. Mas muitos errarão, porque vai ter apostasia. Se vai ter apostasia, significa que pessoas que estavam na igreja apostataram da fé. Eu tenho que falar da Assembleia de Deus de Madureira, foi colocado lá no grupo hoje o comentário. A Assembleia de Deus de Madureira apostatou da fé, irmãos. A Assembleia de Deus apostatou da fé. Infelizmente, aquela igreja, ela é muito estranha. Até a forma como aquela família Ferreira tomou o poder naquela igreja é tudo muito estranho. Infelizmente, nós estamos, a Assembleia de Deus de Madureira, acredito seja a maior igreja pentecostal, talvez do mundo, porque o Brasil é um país avivado. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos eu não considero como uma igreja verdadeira, ela é calvinista, ela é supremacista racial. Eu tenho falado isso. Você pode ver a fundação da Assembleia de Deus nos Estados Unidos foi em 1914. Os missionários da Assembleia de Deus do Brasil estavam aqui em 1910. Nós somos herdeiros da fé da Igreja Batista Independente, que é a Igreja Batista Sueca, que sempre foi pentecostal. Tá ok? A Assembleia de Deus dos Estados Unidos manda missionário, manda livros para cá heréticos. Sábado, lá na aula, eu vou comentar sobre um livro herético que eles mandaram, que a CPAD publicou. O livro, ele diz que pregar a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, seguido da grande tribulação e depois o milênio, Jesus reinando na terra por 1000 anos, ele diz claramente que isso é heresia. Esse livro foi publicado por nós. Mas vem de onde? Vem lá da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela é calvinista. Se você procurar na internet, agora em 2018, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos pediu perdão a um missionário negro porque ele pediu ajuda, que ela é uma igreja muito rica, né? E ela se recusou a ajudar um missionário porque ele é negro. Você pega a foto da fundação da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, você não acha um negro. Por quê? Porque os calvinistas são supremacistas raciais. A Ku Klux Klan, que foi fundada lá nos Estados Unidos, você pode ver, foi um pastor batista calvinista. Até hoje, a Ku Klux Klan é um grupo satanista, irmãos. Até hoje, ele é dirigido por um pastor batista calvinista. Eu, como branco, eu tenho vergonha desse tema, mas nós temos que falar. Por quê? Porque eu já vi livros escritos dizendo que a Assembleia de Deus é racista. Porque ele encontra na história da Assembleia de Deus supremacia racial. O que eles não sabem é que essa é a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que na verdade não é a Assembleia de Deus como nós somos. É claro que não existe distinção de cor, de raça no reino de Deus. Aquilo ali é engano, irmãos. Aquilo ali é engano. Então o engano está em todas as partes, o engano está entre nós. Se nós estamos publicando livros, tá bom? Que diz que nós não devemos esperar a volta de Jesus e o arrebatamento, esse livro foi publicado por nós. Isso é assustador. Eu comprei aqui a Bíblia cronológica, que nos meus trabalhos eu tenho que dar aula de cronologia a todo tempo. E pela cronologia bíblica, a Bíblia defende isso. Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Tá ok? O dilúvio ocorreu cerca de 2.300 anos antes de Cristo. A Bíblia apresenta uma cronologia. Quando ela apresenta lá que Adão viveu 130 anos e gerou Sete, Sete viveu 105 anos e gerou Enos, se você for somando, você percebe que são cerca de 4.000 anos. E Jesus, pela profecia, ele tem que ter morrido, tá bom? 4.000 anos depois de Adão. Essa é a profecia. O cordeiro era separado num dia, mas só morria 4 dias depois. 4 dias de Deus, 4.000 anos. Aí você pega a Bíblia cronológica, que provavelmente veio dinheiro dos Estados Unidos, vou ajudar vocês aí e publica essa Bíblia. Aí você vai na Bíblia cronológica, o que está lá? O dilúvio ocorreu cerca de 15.000 anos antes de Cristo. A Bíblia, ela é clara em defender que o dilúvio ocorreu 2.300 anos antes de Cristo. Mas o que ocorre? Os protestantes, eles criaram, irmãos, a maior praga da história da teologia, que é
o liberalismo teológico. Eu entro em diálogo com católicos, em grupos católicos que reclamam que os protestantes criaram o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Tá bom? Eles desacreditam a Bíblia Sagrada. Nós não podemos ter essas pessoas entre nós, mas de jeito nenhum. O protestantismo ele é um movimento da maçonaria. Pega aquele livro Centelha em Restolho Seco, ele fala como o primeiro batista reformado, né, que é batista protestante, reformado, que veio para o Brasil em Santa Bárbara do Oeste. Ele fundou na mesma rua um templo do satanismo maçônico e um templo batista reformado. E ele fundou diversas igrejas, o livro conta lá. Então é público, eu vou citar o nome. A Igreja Batista da Lagoinha foi fundada por ele. A primeira Igreja Batista de Niterói foi fundada por esse maçom, está lá no livro. Aí a Batista que escreve o livro, né, ela fala como explicar que os primeiros missionários batistas eram ligados à maçonaria. Eu respondo para ela. É porque existe uma igreja batista que não é cristã. Ela é uma organização da maçonaria. Todos os protestantes e reformados, eles são ligados à maçonaria. A Igreja Batista de Niterói, se você procurar na internet, procura maçons na Igreja Batista de Niterói. Estourou uma crise lá, porque descobriram maçons lá, aí algumas pessoas falam, não, nós vamos expulsar esses satanistas daqui. Vai ver, está lá na internet o que os satanistas responderam para eles. Olha, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. E eles dizem que eles fundaram aquela igreja e não tem como ser tirado de lá. Por quê? Porque onde os maçons chegam, eles só colocam outro maçom. Só colocam outro maçom. Essas igrejas batistas reformadas, você pode ver, eu luto desde a década de 80 contra esse movimento que eles chamam de G12, tá bom? E outros nomes, que é parapsicologia, espiritismo dentro das igrejas. Quem é que lidera esse trabalho? São as igrejas reformadas, as igrejas protestantes. São eles que lideram esse trabalho, tá ok? Mais um exemplo que eu já contei para vocês. Minha esposa ganhou para Jesus uma mulher na escola onde ela trabalhava. Resumindo a história, um dia lá na escola convidaram ela para ir para um retiro espiritual. Aonde? Lá na Igreja Batista da Lagoinha. Quando ela voltou, ela procurou a minha esposa e falou assim, irmã Luz, aconteceu um negócio estranho lá. Porque a moça tinha vindo do espiritismo. E ela falou para minha esposa, olha, tudo que nós fazíamos no espiritismo, eles fizeram lá, que é a parapsicologia, regressão. Isso aí, irmãos, são as igrejas reformadas, são as igrejas protestantes. Elas são ligadas à maçonaria, então logo elas vão ser ligadas ao espiritismo. A parapsicologia é comum entre eles. Vocês podem ver, hoje tem um movimento que eles chamam de impacto radical. A pessoa vai para o retiro e as pessoas voltam de lá oprimidas. Olha, o pastor Elias que fez essa pergunta. Você pode procurar o pastor Ramiro, lá de Quissamã. É um pastor conhecido, ativo na Confraderge. Ele era de Petrópolis, né, do pastor Timóteo. O pastor Timóteo deu autonomia. Eu tive lá em 2020, mais ou menos, 2021. Ele tinha uma mocidade lá de 50 jovens. Eu voltei lá em 2023, aí eu vi a mocidade mingou. O que houve, pastor Ramiro? Ele falou, pastor Levi, tinha uma igreja batista, né? Aqui era uma benção, era uma igreja batista geral. Aí ele falou, fizeram uma troca lá, colocaram um pastor novo. Eu falei, é um calvinista. Ele pintou a igreja toda de preto, mudou tudo. E esses calvinistas são ligados à maçonaria e têm muito dinheiro. Aí ele disse que eles alugaram o melhor sítio de Quissamã com tudo pago de graça. Como era uma igreja conhecida, só que teve essa mudança, ninguém sabia, os jovens foram. É esse encontro, impacto radical. Lá eles fazem coisa, né? Está aqui o pastor Doraci, que é lá de Quissamã também, ele pode até dar testemunho sobre isso, certamente ele conhece essa história. Não? O pastor Ramiro me contou que os jovens voltaram oprimidos,
queriam fazer um monte de mudança na igreja. Ele falou, não, nós somos a Assembleia de Deus. E cerca de 30 jovens foram para aquela igreja e o pastor Ramiro falou, os pais falavam, os jovens mudaram, tudo oprimido. O que eles fazem nesse encontro? Eles fazem o seguinte, olha, agora você foi capturado por um grupo e vão, até que você é capturado por um grupo de feiticeiros. Tá bom? E aí está ali aquele monte de coisa como se fosse um grupo de feiticeiro ameaçando eles, só que as pessoas saem dali oprimidas. É um trabalho de feitiçaria mesmo. É um trabalho de feitiçaria. Parapsicologia é espiritismo, não tem jeito. Isso é comum entre eles. Aquele movimento de cai-cai, regressão, isso vem desde a década de 80 tentando entrar na Assembleia de Deus. Vamos falar francamente aqui, pastor Elias. O pastor sabe que aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus de São Cristóvão foi tomada por esse movimento. Tanto que o pastor Timóteo teve que fundar a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro para receber os irmãos da Assembleia de Deus de São Cristóvão que não queria aquele movimento espírita. A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro foi fundada pelo pastor Timóteo exatamente para receber os irmãos que não queriam participar do movimento do G12, que tomou a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Hoje, o que é a Assembleia de Deus de São Cristóvão? Ela deixou de existir. Ela foi vendida para a Assembleia de Deus de Madureira. Ou seja, hoje a Assembleia de Deus de São Cristóvão, que era a Assembleia de Deus de São Cristóvão, ela está junto com a Igreja de Madureira na aliança com o Papa. Nós temos que abrir os olhos para isso. Nós estamos diante de uma apostasia da igreja. Temos que gritar, falar. Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou colocar no YouTube para vocês, né, para que seja divulgado, que as pessoas ouçam e saiam dessas igrejas. Porque é claro que você fica numa igreja assim, a tua vida espiritual vai caindo, porque a pessoa que está pregando é um maçom. É ligada para a psicologia. Isso são coisas que nós temos que ficar afastados, irmãos. Isso são coisas que causam cegueira espiritual no homem. Não é cristianismo. Protestantismo, igrejas reformadas, não é cristianismo. Todos eles são filhos da Babilônia apocalíptica. E eles estão voltando para a Igreja Católica. Então, eu repito, muito provavelmente, esse Papa vai readmitir Lutero. Porque ele tem um trabalho agora de unir as religiões. Eu fiz um encontro com vocês, convidei vocês, se vocês não chegaram a assistir, assista o vídeo lá, que eu falo sobre a morte do Papa Francisco, que tem padre dizendo que aquela morte foi preparada porque eles estão no momento de urgência, porque você veja, a CNN e a Globo, elas só falam nesse Papa. E por que de todo esse trabalho? Isso aí é algo que ou está sendo pago, está sendo preparado, porque, irmãos, muito provavelmente o mundo está sendo preparado para o anticristo. E tem que ocorrer a união das religiões. Lembre-se do que eu falei para vocês, isso é documentado na internet. O Papa Francisco, quando ele foi eleito, ele foi anunciado primeiro no site da maçonaria alemã. Depois ele foi anunciado no Vaticano. Então, aquilo ali é um trabalho da maçonaria. A maçonaria ela quer unir as religiões e colocar todas as religiões debaixo da divindade que eles adoram, que é Baphomet, que é também o que eles chamam de Abaddon, que a Bíblia chama de Satanás, meu Deus, isso está muito claro. Então, é um tipo de engano que eu não sei como que as pessoas caem nesse engano. Então, por isso, até que eu peço ao pastor Elias para estar lá no sábado, para nós aumentarmos esse diálogo, o pastor poder falar, para nós despertarmos as pessoas. Né? E graças a Deus, pastor Elias, a Confraderge é uma convenção cristã. Ela foi criada e organizada exatamente porque as Assembleias de Deus estava acontecendo com ela o que aconteceu com a Igreja Protestante e a Igreja Católica, uma ligação com a política. Existem convenções das Assembleias de Deus que estão ligadas com a política. A Assembleia de Deus de Madureira mesmo, ela é muito ligada com a política. Né? Vou falar também do Silas Malafaia. O Silas Malafaia também é ligado à política, não tem jeito.
Né? E você veja, aconteceu uma coisa com o Silas Malafaia, eu já falei o nome, agora não tem jeito, né? É, mas você pode pesquisar, é público, está na internet. Tinha um homem, né, me foge o nome dele agora, tomara que eu lembre, mas é o líder do G12, tá ok? Líder do G12. O que aconteceu? O Silas Malafaia chamava ele de espírita, porque ele pratica parapsicologia, né? Então, e então vocês sabem que recentemente o Silas Malafaia teve que entregar o microfone dele para aquele homem que ele chamava de espírita. Você pensa que isso é uma coisa normal? Quem é lá da igreja dele diz que ele falou lá que ele teve que fazer isso porque ele está precisando de apoio político, porque o STF está perseguindo ele. Esquece o STF, esquece tudo, prega o evangelho. Mas o que ocorre? Você sabe que foi apresentado também uma lista de pastores maçons, entre eles o Macedo, o Silas Malafaia, foi um órgão da maçonaria que publicou o nome de diversos pastores. Então, irmãos, nós estamos cercados. Eu só posso interpretar que o Silas Malafaia foi ameaçado. Olha, ou você dá esse apoio aí, ou, entendeu? É a única explicação, porque você colocar no púlpito um homem que você sempre chamou ele de espírita, por favor, isso tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Então, pastor Elias, a resposta é essa. Eu aproveitei e até gravei, mas as igrejas protestantes e reformada e católica ficaram como as igrejas da história porque eles controlaram a história. Você pode ver aquele filme O Nome da Rosa, aquele filme ali conta de uma história de um inquisidor matador que ele vai depois investigar um caso que a Igreja Católica, controlando a história, ela proibia a leitura de determinados livros. Tem livros anabatistas que foram escritos lá no ano 390, eu já citei o nome dele para vocês, esse livro se perdeu. O título do livro era Contra a Igreja dos Traditores. Ele descrevia como a Igreja Católica foi formada por bispos e pastores que, durante a perseguição de Diocleciano, aceitaram adorar o demônio para não morrer. Eles organizaram a Igreja Católica junto com Constantino. E também, aí você entende por que Constantino continuou praticando paganismo, introduziu a doutrina do purgatório e todos eles aceitaram, porque eles tinham um problema histórico, né, que eles seriam traditores, ou seja, durante a perseguição de Diocleciano, sacrificaram ao demônio, comeram das coisas sacrificadas, porque isso era exigido deles, para não morrer. Essa obra, escrita no ano 390, ela foi destruída, ela desapareceu na história. Então, eles controlaram a história. E os protestantes fizeram a mesma coisa. Os protestantes, eles são, na profecia, filhotes da Babilônia apocalíptica. Eu digo isso, eu vou dizer isso lá na aula. Espero que o pastor esteja. Né? Por exemplo, tem aquele ponto do Apocalipse, das 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou falar rapidamente aqui, eu detalho melhor depois. E ali tem 2 personagens que você tem que identificar na história. Tá bom? O Balaão de Pérgamo, na igreja de Pérgamo, tá bom? E a falsa profetisa Jezabel, na igreja de Tiatira. Então, nas 7 cartas, você pode pegar a igreja de Éfeso, é a igreja da primeira era, depois vem Esmirna, a igreja perseguida, depois vem Pérgamo, uma igreja corrompida, um período em que existe uma corrupção e que diz que tem um falso profeta lá chamado Balaão, o Balaão de Pérgamo. E essa igreja de Pérgamo, ela começa com Constantino, não tem jeito. E quem é o pior herético daquela época? Bom, Eusébio de Cesareia pregou heresia, ele pregou que Jesus não volta mais para reinar aqui na Terra, está lá na obra dele, História Eclesiástica. O próprio Constantino poderia ser o Balaão de Pérgamo porque ele colocou o purgatório na igreja católica. Então, mas eu considero o Balaão de Pérgamo Agostinho de Hipona, porque foi ele que escreveu a obra O Culto Devido aos Mortos, que ele organizou teologicamente o culto aos mortos na igreja católica. E Balaão quem era? Era um homem que dizia servir a Deus, em algum momento serviu a Deus, mas ele, na verdade, tinha uma aliança com Baal. Tá ok?
e tentando amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu, mas inseriu uma forma de fazer o povo de Deus pecar. Então, o Balaão de Pérgamo, para mim, é Agostinho de Hipona, e as outras doutrinas que ele fez, né? A doutrina da guerra justa, ok? A doutrina da predestinação, ele mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Bom, e interessante, Agostinho de Hipona morre no ano 430. No ano 430, então, no meu entender, termina a igreja de Pérgamo e começa a igreja de Tiatira. Por quê? No ano 431, a igreja católica se reúne em Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Eles pegam todos os títulos de Maria, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora e colocam em Maria. E então ali começa o período da Jezabel, porque Jezabel era uma profetisa da religião de Baal, que entre os fenícios, os sidônios, é o mesmo povo, né? Eles adoravam, tá bom? Baal, e lembre-se da história que Jezabel foi uma rainha desses sidônios que casou-se com Acabe. Então, quem é a Jezabel? É esse culto a Maria. E diz que essa Jezabel gera filhos. Quem são os filhos de Jezabel? São as igrejas protestantes. Lutero, irmão, pega lá nas 95 teses, ele continuou acreditando em purgatório, isso é paganismo, é a religião de Baal. Lutero não era cristão. Eu vou contar depois para vocês a história de 3 homens que eles são conhecidos na história como profetas de Zical. Esses homens, eles viveram no período da Reforma e eles criticaram Lutero, dizendo que Lutero saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu deles. Eles eram anabatistas. Nós não sabemos o que eles pregavam. Por quê? Porque Lutero foi lá e matou, participou da morte daqueles homens. Lutero era um assassino de cristãos, irmãos. Então, os protestantes, eles são os filhos da Babilônia apocalíptica. E o que está acontecendo? Os protestantes agora estão voltando para a Igreja Católica e, na história, eles enganaram a Assembleia de Deus dizendo que nós somos protestantes. E assim tem assembleiano voltando para a Igreja Católica. E vocês vejam o que Deus faz, né? Deus me levou para fazer um curso em 1990 com o professor João Carneiro. E eu digo que Deus me levou para fazer aquele curso, era uma pós-graduação em docência e divindade. Ele era uma autoridade educacional no Brasil e ele, então, organizou esse curso que foi lá no IB, em Madureira, né? Eu falei, bom, para mim ele era um educador, simplesmente. E aí ele contou uma coisa lá na sala de aula que me fez pescar a armação que estava acontecendo para dizer que a Assembleia de Deus é protestante. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ele como militar e um líder educacional dentro dos militares, final da década de 80 e início da década de 90, né? Ele contou que ele conseguiu fazer com que a Assembleia de Deus e Batista se tornasse, fosse capelão. Eu falei, mas por que só a Assembleia de Deus e Batista? Porque o alvo era exatamente essas duas igrejas. E ele diz como que ele conseguiu isso. Ele falou o seguinte, bom, o assembleiano quando ia para o exército, aí tem lá qual a religião. Aí tinha católico, espírita ou outros. Aí ele botava outros assembleianos. Aí vinha o batista, outros batista reformado, outros batista independente, outro igreja do Nazareno, outro igreja do Evangelho Quadrangular. O que ele fez? Ele disse na sala de aula que ele mudou aquela pesquisa. E isso foi mudado, se você for num posto de saúde, fazer um exame, a pesquisa vai estar assim, mudou. Então era católico, espírita ou cristão protestante. E a instrução qual era? Você é católico? Não. Você é espírita? Não. Não, eu não sou católico, eu sou evangélico. Então você coloca cristão protestante.
E todas as pessoas começaram a fazer cristão protestante, cristão protestante. Isso foi entrando na cabeça do assembleiano. Né? Mas só que você olha, todos os protestantes batizam recém-nascidos. Nós não podemos ter saído dele. Só que todos foram acreditando, cristão protestante, cristão protestante. Isso foi preparado, irmãos. Isso foi preparado. E Deus me levou para assistir, fazer esse curso, para falar, isso aí é armação, não. Nós não somos protestantes. Eu falei para ele na sala de aula. Ele falou, vocês têm que entender, olha o que ele falou na sala de aula, que a Assembleia de Deus não é igreja, a Assembleia de Deus é um movimento. Igreja é a igreja católica, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, essas são igrejas. A Assembleia de Deus é um movimento. Eu falei, não é, pastor. Nós somos igrejas batistas, igrejas que não batizam recém-nascido e que sempre existiram na história. Ele falou, não, nós saímos da igreja católica. Eu falei, aquele homem, ou ele está fazendo isso de forma consciente ou inconsciente, mas ele estava trabalhando pela maçonaria. Provavelmente era maçom. O indivíduo, para chegar nessa autoridade, ele normalmente é maçom. Né? É muito difícil alguém se destacar na vida sem ser maçom. Então, quando eu ouvi essa palavra, eu vi, ele está trabalhando para isso. E funcionou, porque toda a igreja evangélica hoje está se dizendo protestante. O seminário que eu trabalho, eu dirijo ele desde 1989, quando ele foi fundado. Ele era uma extensão da EPOI de São Cristóvão. Em 1988 a EPOI fechou, eu era professor na EPOI, no núcleo dela ali em Todos os Santos. A EPOI disse que ia encerrar o núcleo e nós fundamos um seminário. O seminário que eu fundei lá na Assembleia de Deus em Todos os Santos, ele nunca ensinou que nós somos protestantes. Tá bom? Pode ensinar que nós somos batistas tecnicamente, mas não protestantes. Tá ok? Bom, acredito que tenha respondido.